Convidar aqui a nossa irmã Cassiana. Cassiana já é de casa. Eu falo que se ela morasse aqui em Limeira, com certeza ela seria membro da nossa igreja. Não é verdade, Cássia? Bênção. Amém. E é uma irmã muito querida, né, muito amada, que já esteve conosco aqui, se eu não me engano, acho que 2 vezes já, né? 3 vezes, né? 3 vezes aqui, ministrando aos nossos corações. Agora é a 4ª, né? E, bom, fique à vontade, que Deus continue usando a sua vida. Tá tudo bem? Tudo na paz? A voz tá igual a do Zecão, né? Eu vim ajudar o Zecão, acabei quase piorando. Né? Eu falei, eu vou lá ajudar ele, mas pelo menos eu tô lá, né? Quando você vê, pelo menos, ó, tô junto, né? Tô junto, ele tá miando junto aqui. Graças a Deus, a gente tá dando o melhor pro Senhor, né? Amém. Então fique à vontade no nosso meio, que Deus use a sua vida. Amém, irmãos? Abra o seu coração para Jesus, vamos ouvir essa palavra, certamente será uma bênção para a glória de Deus. Amém? Amém? Vamos ouvir um amém bem forte aí? Amém! Final de acampamento, já está todo mundo cansado, entregando os pontos, não é verdade? Mas Deus gosta demais. Fala pro seu irmão, é mais. Mas o Senhor tem mais, né? Eu tenho certeza que o Senhor já falou abundantemente ao seu coração. Eu tenho convicção plena que aquilo que o Senhor já fez nesse lugar já tem dado fruto no seu espírito, amém? Eu tenho convicção plena que ao sair daqui nesse dia, os seus dias como família não serão mais os mesmos, mas o Senhor ainda quer falar ao teu coração. Então leva o teu pensamento agora cativo ao trono de Cristo. Inclina o teu coração na presença do Senhor, porque Ele ainda tem um pouco mais a falar com você. Amém? Eu queria dividir com vocês hoje. O título da palavra é o que os pais precisam saber sobre os seus filhos. E quando eu falei esse tema com o pastor, eu fiquei lá e falei, Senhor da glória, quanta coisa eu já li, teria assunto aqui com vocês para vocês nem ir embora ainda hoje, né? Mas eu quero fazer isso de uma forma didática, clara, e trazer alguns pontos principais sobre aquilo que é fundamental para você saber acerca da sua família, acerca da sua casa. E se você é um filho que não se encontra em família, há uma família no reino para você. Há uma família estendida, porque Ele nos adotou como filhos, amém? Há um estudo que fala, John Dresser escreveu um livro, 7 necessidades básicas das crianças. Quem já leu esse livro? Um livro aí famoso, já é, acho que, não sei se é um best-seller, mas está ali. Nesse livro, John descreve 7 necessidades básicas para as crianças, e eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Ele diz que a primeira é que as crianças precisam de um sentido de significado. A segunda necessidade básica é que as crianças precisam de segurança. A terceira é que elas precisam de aceitação. A quarta, que elas precisam amar e ser amadas. A quinta, que elas precisam de elogios. A sexta, de disciplina. E a 7, de que elas precisam de Deus. Eu tenho certeza que acerca de cada um desses tópicos, nós teríamos assunto, cada um deles, para várias palestras. Mas eu quero iniciar falando com você sobre a necessidade dos nossos filhos serem amados. Eles precisam conhecer a profundidade daquilo que é amor. E quando nós pensamos sobre o que é amor, tem um outro livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Todos conhecem, e ele fala que são elas o toque físico, palavras de afirmação, e eu diria encorajamento, elogios. Outra linguagem de amor são ações de serviço, presentes, tempo de qualidade. E quem já me ouviu falando aqui,
Eu falo que tempo de qualidade ainda é uma grande mentira desse século. Elas precisam de tempo que? Cronológico. Tempo de relógio. Não pense que 5 minutos de qualidade com o seu filho o ensinará o que é amor. 5 minutos de tempo não supre as necessidades emocionais e psicológicas do seu filho. Talvez você chegue do trabalho cansado, cansada, cabeça cheia, corre fazer a janta, arrumar a cozinha, dá aquele tapa na casa e acha que dar um oizinho ali para os seus filhos é suficiente. Infelizmente eu tenho para dizer para você que não, que é preciso investir tempo de relógio para se estruturar filhos emocionalmente e espiritualmente saudáveis. O que você precisa saber sobre os seus filhos é que o amor é o alicerce seguro e fundamental sob o qual os seus filhos serão estruturados. Quem já viu construir um prédio aqui, levanta a mão. Vou puxar essa água pertinho aqui. Então, quem já viu construir um prédio, como é que é feito no terreno? Eles chegam no terreno, furam, fazem furos profundos, onde eles lançam concreto e ferro para erguer o que nós chamamos de alicerces. Por que que é feito o alicerce num solo para edificar uma construção? Porque todo engenheiro sabe que o solo, ele se movimenta. O solo, ele tem variação, ele dilata, né? E se contrai de acordo com a temperatura, com a infiltração da água, da chuva. Então, erguer um prédio, uma casa, diretamente no solo, já é sinal de fracasso. Porque esse solo vai se movimentar, vai dilatar, vai contrair, vai sofrer infiltração da chuva, às vezes de cupinzeiro, né? Formigueiro. Esses dias acharam um formigueiro que ia da Espanha para Portugal, quilômetros ali fazendo buracos e furos nesse solo. Então é preciso ter alicerces profundos, concretados, sobre estruturas sólidas e firmes. O alicerce que sustenta a construção emocional e espiritual dos nossos filhos é o amor. Porque o amor não se modifica. O amor, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele tudo crê. O amor é paciente, é bondoso. Estão me compreendendo? Amém. Então, quando nós queremos construir alicerces firmes sobre as estruturas emocionais dos nossos filhos, nós ofertamos a ela amor. O primeiro cuidado que nós ofertamos de amor aos nossos filhos é o cuidado físico. Nós pegamos no colo, trocamos milhões de fraldas, limpamos bumbum, enchemos de beijo, de toque, de cheiro, de muita presença, de muito acolhimento, de muito corpo no corpo, não é isso? Bebê chora, a gente põe ele grudadinho aqui. Ai, a gente adora tirar aquelas fotos, sim ou não? Deles grudadinhos, acolhidos, protegidos, envolvidos no nosso corpo. Porque tanto eles quanto nós, quando estamos assim, temos a sensação de que estamos seguros, de que estamos protegendo os nossos filhos. Quando Gary escreve esse livro sobre as 5 linguagens de amor, ele diz que nós temos uma linguagem prevalente, que nós nos sentimos amados por meio desse canal e dessa linguagem, né? E tem o livro 5 linguagens de amor na criança, mas como profissional aí, pedagoga, psicóloga, eu vou dizer que filhos precisam ser amados pelas 5 linguagens. Qualquer linguagem que fique deficitária na construção e no desenvolvimento dessa criança, ela vai entender que faltou amor.
ela vai fazer uma leitura de que faltou cuidado, faltou toque, faltou linguagem. Quantos pais falam, mas dei tudo. Deu lá, presente. Deu toque, mas não deu palavra de afirmação, de encorajamento. Faltou na construção desse filho. Nós precisamos, então, amá-los por essas 5 linguagens. E eu pergunto, como tem sido a oferta de amor por essas 5 linguagens dentro da sua casa? Você tem amado tocando seus filhos? Eu não consigo beijar muito e abraçar muito. Não é minha praia. Sou meio ogro. Sou meio ogra, né? Ogra. Não consigo fazer isso. Vai faltar esse alicerce lá na construção. Filhos precisam ser beijados, tocados. Toca aí quem está do seu lado. Fala, é pelo toque. É pelo toque. A neurociência, né, foi se desenvolvendo, eu falo sempre isso para vocês. Quando nós tocamos, alunos, crianças que têm déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, então, se não tocar, não vai entender nada do que você falou. Se você não chega lá e falar, oi, ó, I'm here, tô aqui, ó, tocar nele, encostar a mãozinha e olhar no olho, não vai aprender nada, não vai obedecer, não vai te ouvir. Aquela sensação de que a criança está no mundo da lua. Tem que tocar, tem que encostar. E quando toca, encosta, reforça essa linguagem de amor. Fortalece o vínculo. E quando toca, encosta, nós transmitimos. É por isso que Jesus veio em carne. É por isso que ele se fez o Verbo. É por isso que ele habitou entre nós. Para que nós pudéssemos ter essa experiência viva, concreta, carnal. Nossa, carnal, como assim? Não é espiritual? É espiritual, mas ele se fez carne. Para mostrar para nós que nós podemos viver essa mesma relação de carne. Fala pro seu irmão, é de carne também. Já vou explicar para vocês por quê. Então eles precisam ser amados nesse contexto, nessa situação, por meio dessas 5 linguagens. E assim criando vínculos e alicerces seguros por onde eles vão começar a colocar o chão. E qual é o nome desse chão? Segurança. E para terem segurança para construir a sua casinha espiritual e emocional, porque o tema do nosso acampamento é que nós transmitiremos aos nossos filhos, às nossas gerações, aquilo que nos foi ensinado, pregado, falado, porque nós somos a boca de Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos então, a partir desse toque, dessas palavras de afirmação, desse tempo de cronológico, de qualidade, ações de serviço, dar a eles presentes para dizer que nós nos importamos sim com o aniversário dele. Nós fazemos festa, não precisa gastar fortuna, mas é festivo e alegre o dia que os nossos filhos nasceram. Nós comemoramos, nós reconhecemos a vida deles e festejamos com isso. Nós então validamos o tempo em que eles nasceram. Nossos filhos precisam saber, e nós precisamos saber acerca de nossos filhos, é que o Senhor os fez nesse tempo, nesse contexto histórico. Eclesiastes 3:2 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. O Senhor é dono do relógio, do calendário, dos dias, dos meses, dos anos. Por isso aquelas frases dentro da nossa casa de o tempo está cada vez pior,
Os tempos estão cada vez mais, que a gente fala, difíceis. Esse tempo aqui está uma desgraça. Tá tudo terrível, tá tudo pior, tá tudo piorando. Tá tudo ficando escuro, negro, nebuloso. É verdade. Mas nós não podemos validar a desgraça do tempo em que os nossos filhos nasceram. Você está me acompanhando? Nós precisamos validá-los nesse tempo. Nós precisamos dizer, 2020 vai ser maravilhoso. Porque em 2020 você vai fazer 6 anos, 5 anos, 10 anos, 9 anos, 12 anos, 15 anos. E o Senhor te chamou para esse tempo. O Senhor te chamou nesse calendário. O Senhor te chamou nessa era tecnológica, da Revolução 4.0. O Senhor te chamou para pregoar o Evangelho com celular. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho com YouTube, com Facebook e sei lá o que vão inventar ano que vem. Nós precisamos validar os tempos. Dia 31 de outubro nós comemoramos aí a Reforma Protestante, não foi? E o Senhor levantou homens de Deus ao longo da história para continuar pregando, trazendo o ano aceitável do Senhor às próximas gerações. Nossos filhos precisam ter no coração deles validado o tempo que o Senhor os colocou. Se você quer um chão seguro para os seus filhos construírem a espiritualidade deles saudável, a emoção dele, a emocionalidade, se é que eu posso dizer assim, saudável, precisamos validar os tempos. Precisamos compreender que o tempo é hoje, e esse tempo é deles, e esse tempo é bom. Nós não estamos criando filhos extraterrestres, meta-humanos, né? Esperando um portal aberto para eles vazarem. Quem assiste Flash aqui, né? Eu assisto, né? Fica abrindo dimensão de tempo para eles ir embora, voltar, é umas coisas loucas, né? Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4, de que terra você chegou. Então eles ficam vivendo nesse tempo preocupados, com medo, amedrontados, se sentindo não pertencentes para vazar. Amém que nós estamos esperando o céu, sim ou não? Amém que a gente não vê a hora dele voltar. Maranata, hora vem. Porque para muitos de nós, pode ser que o tempo já esteja cansativo, sofrido, demorado, mas esse é o nosso calendário. O deles está começando. Eles precisam visualizar um tempo glorioso à frente, de conquistas. Quando eles saem daqui para ir lá, eles estão indo se apropriar de recursos, de manejos, para serem futuros governantes, para serem futuros líderes, para serem futuros ministros, donos de empresas, de ONGs, de associações. Serão homens e mulheres que serão achados entre os melhores dessa terra. Amém? Serão cabeças e precisam ter validado na construção do seu prédio interno que o tempo deles é hoje e que eles são validados e liberados por vocês pais, por vocês igreja, por vocês família, para fazer acontecer. Amém? Então, valide o tempo no coração dos seus filhos. É preciso ensiná-los de que hoje, na vidinha deles, é tempo de ser.
Outra coisa que nós precisamos então dar a eles é o chãozinho seguro, o chão firme. Então eles já têm amor, que é o alicerce, já tem o chão do tempo, opa, é agora eu preciso construir, e eles precisam construir paredes de segurança, erguer colunas em cima desse chão firme. Damos seguranças aos nossos filhos quando nós atendemos às necessidades deles, né? Que a gente já falou aqui, física, de comida, remédio, segurança. Mas como nós estruturamos um espírito emocionalmente saudável? Uma alma firmada na rocha, que a escolha dela é o espiritual e não o carnal. Eles adquirem segurança quando eles tenham dentro da família a experiência, a vivência de Cristo dentro do lar. Quando eu digo para vocês que Ele se fez carne e habitou entre nós e manifestou Deus no corpo, na carne, no verbo, é da mesma forma que nós precisamos viver Cristo dentro da nossa casa. Não tem criança aqui, né? Como é que Satanás odeia a família? Entenda isso. Ele trabalha ardilosamente, dia e noite, para destruir as nossas famílias. Porque é onde Cristo se manifesta. O que é o casamento? Quando nós casamos, nós nos unimos ao nosso cônjuge, nós nos tornamos uma só. Somos carne da carne, corpo do corpo. Nós temos uma relação física, vocês estão me entendendo? Amém. Quando o Senhor faz uma aliança com o homem lá atrás, pastor Edmé Williams uma vez estava falando sobre esses dias, aprendi, nunca mais vou esquecer isso. Quando o Senhor faz uma aliança com o homem, Ele pede lá atrás que ele seja circuncidado. Na circuncisão tira uma pele e há derramamento de sangue. Quando o homem se casa, a mulher, da mesma forma, ela tem um pedaço de carne que é rompido, e ali também há derramamento de, pelo mesmo local onde o homem foi circuncidado. Flui vida, sangue, carnalidade dentro do casamento, por onde se manifesta Cristo. E essa união gera o quê? Filhos. E nesses filhos precisa fluir vida. Por isso que Cristo se manifesta no casamento, na família, através dessa união. Por isso que o Satanás trabalhando aí criou, né? Eu brinco, isso, dou palestra disso, vocês já ouviram? Um monte de celular. Bota na mão da gente, internet, celular, tudo quanto é coisa robotizada, para tirar de nós o quê? O humano. Aquilo de mais precioso que Deus fez e deu em nós. Aquilo que nem os anjos têm. Quer roubar de nós a nossa humanidade, aquilo que Deus nos criou e fez, para que a gente vive num tempo fora agora, extra-humano, tecnológico, virtual, robotizado, porque nesse contexto Cristo não se manifesta. Nós precisamos viver dentro de casa essa relação humana, verdadeira, de carne e osso, de toque, para que os filhos se sintam amados, estruturados, seguros, para se constituírem. E o que faz erguer então essas colunas desse prédio dos nossos filhos, para que eles transmitam às gerações, para que sejam visitados pelo Senhor de geração em geração? A palavra diz, Êxodo 34, Jeremias 32, que Ele nos visita até 1000 gerações. Quando nós os obedecemos,
Quando nós vivemos debaixo da sua palavra, o Senhor nos visita até 1000 gerações daquilo que nós firmamos de aliança com o Senhor. E daí, quando isso precisa ser estruturado, é estruturado pelo olhar dos pais. Fala para quem está do seu lado, é pelos seus olhos. O olhar de um pai, de uma mãe, ele é estruturante. A forma como nós olhamos os nossos filhos os estrutura nas suas emoções para se desenvolverem. A palavra diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Que os olhos são a nossa candeia. São eles que iluminam o nosso corpo. Da mesma forma, eles iluminam o caminho e o corpo dos nossos filhos. Eu não sei se os seus filhos foram planejados, desejados. Eu não sei se você queria uma menina e não um menino. Se você queria um menino e não uma menina. Eu não sei se quando os seus filhos nasceram, você esperava X veio Y, Y veio X. Se você esperava um bebê tranquilo e veio um bem agitado. E daí quando você olha, você diz assim, ai Senhor da glória. Ai Jesus, não era isso que eu queria não. Ai Senhor, não estou dando conta. Mas os seus olhos são a luz que iluminam o caminho dos seus filhos. É o seu olhar que estrutura quem os seus filhos são. É pelo seu olhar que eles se tornarão. Os olhos do pai, os olhos da mãe são estruturantes. É o colo, é o lugar onde eles se sentem seguros para se desenvolver. Se os seus olhos estiverem no resultado do jogo, ai, 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 não vai dar certo. Se os seus olhos estiverem sempre voltados para a televisão, para o futebol, tem um aplicativo que o meu filho usa, do futebol, como é que chama? Que cria os times. Quem tem filho menino aqui? Cartola. Muito bom. Eu estava montando lá meus times, mas daí não dei mais conta. Tirei o aplicativo, né? Tá lá. Mas se os seus olhos estão só no Cartola, só na TV, só no futebol, só no trabalho, só no serviço de casa, só nos boletos, só nas contas, só nas dificuldades, só, e não neles, dificilmente eles se estruturarão. Eles esperam o seu olhar, eles esperam a sua voz, eles esperam a sua direção. Filhos precisam ser amados sob os seus olhos. É olhando, que nem coruja, né? Já viu coruja? Dá até medo. Mas é esse olhinho grande, posto frente a frente, sentado junto. Eu já falei isso com vocês diversas vezes. É necessário para estruturar. Dia desses eu atendi uma família. A mãe veio me procurar na clínica. E a criança não se coloca, não fala, não tem voz, não manifesta desejo, necessidade, se isola, é silencioso, né? É uma incógnita. Suspeita, não sei se é autista, até porque se isola tanto, não consegue olhar, conversar, falar.
Dá para fazer uma avaliação? Dá. E avaliando a criança, era perceptível que ela tinha muitos recursos. Recursos cognitivos, de memória, de atenção, foco, concentração, falava um vocabulário ampliado, tinha estrutura de pensamento, elaborava frases, conceitos, pensamentos, mas ela não conseguia ser, desabrochar. Tinha tudo, mas não consegue ser. E daí vai a anamnese investigando a história, a rotina, a vida. E nós fomos descobrindo que o olhar da mãe desejavam outro filho que não fosse ele. Uma filha. Que desejavam outras qualidades, outros recursos, outra aparência, outro sexo. E essa criança se sentia indigna de ser, porque os olhos que estruturavam esse ser, que validavam essa vida, não o desejavam. A criança, ela nasce do nosso desejo. Primeiro do nosso desejo carnal, físico, por onde se dá a luz, o Espírito Santo de Deus sopra sobre o nosso ventre a vida, mas depois a vida vem pelos nossos olhos. E, gente, nossa cultura prega para nós que essa validação, esse cuidado, esse toque, vem muito pelo papel da mãe. E nós temos sofrido tantos buracos em filhos pela falta do olhar de pais. Precisamos de pais que amem, que olhem, que estruturem, que estejam com os olhos abertos, fixados, amando, firmando alicerces seguros. Amém? Amém. Vocês estão quietinhos? Vocês estão comigo? Sim. Filhos precisam ser discipulados dentro do lar. Como você tem caminhado com os seus filhos, você tem olhado, mas como você tem caminhado com eles. E daí eu queria compartilhar com vocês alguns dados sobre uma geração que tem encontrado no mundo muitas vezes olhos voltados a elas, olhos que a estruturam quando os olhos dos pais estão distraídos com tantas outras coisas. Existe um dado que 53% dos jovens abandonam a fé, no geral. De 60% a 90% abandonam a fé. 60% a 90% abandonam a fé a partir dos 18 anos. De 18 a 24. Vocês ouviram um pastor aqui, ele contou a experiência dele? O pastor que pregou esse acampamento todo? Então, 60% a 90% se desviam da fé entre 18 e 23 anos. E eu pergunto, cresceram num lar cristão, cresceram no lar onde a palavra foi pregada, falada, mas não viveram aquela fé que se manifesta no casamento, na união dentro do lar. Por que que essas crianças se desviam e abandonam a fé e vão viver uma vida fora do lar? Porque você precisa saber que os filhos necessitam dessa experiência viva e verdadeira dentro da sua casa. Existem 4 pilares que alicerçam a vida espiritual dos nossos filhos. A primeira dessas raízes é a crença. Nós precisamos falar para os nossos filhos que nós temos uma crença, nós
cremos num Cristo que é a verdade absoluta. Ele é a verdade. Não é uma das verdades. Não é uma das crenças das quais o mundo tem. Não é uma das religiões que existem. Não é nada disso. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E isso precisa ser manifesto dentro da nossa casa. Nós precisamos firmar com eles uma verdade fundamental e dizer: nós cremos em Cristo, ressurreto, verdadeiro. E daí falar desse Cristo, mostrando a verdadeira identidade dele. Todos nós precisamos conhecer e ter experiências do que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus, como homem e como mulher, numa carne, vivendo uma família e um corpo santificado. Eles precisam viver a crença no lar e eles precisam enxergar no lar identidade. Vamos falar comigo? Crença, que Cristo é a verdade absoluta, e precisam ver nele uma identidade. Qual é o modelo de Cristo? De renúncia, de amor, de entrega, de vida, de tempo. É isso que os nossos filhos têm vivido dentro da nossa casa? É essa experiência profunda e verdadeira? Terceiro pilar sobre o qual eles fundamentam essa fé é o propósito. Propósito. Toda criança, todo jovem, todo adolescente, toda pessoa deve ter um sentido claro do propósito das suas vidas. Nós temos comunicado aos nossos filhos esse propósito de que nós nascemos para pregar o ano aceitável do Senhor, que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Eles têm vivido esse propósito claro e eles têm entendido que o seu propósito é ensiná-los, é enxertá-los dessa palavra, é concretizar, solidificar no coração deles essa verdade, para que eles, tendo validado nesse tempo esse propósito, eles apregoem isso, ou eles têm vivido dia a dia a demanda das nossas coisas. Se não esclarecermos isso a eles, se não esclarecermos esse propósito à próxima geração, o inimigo se encarregará facilmente disso, que é o que tem feito. Precisamos preencher essa lacuna, mostrar a eles esse propósito claro, essa identidade viva e verdadeira, para que eles tenham um caráter formado e criado em casa. Amém? Amém. Quarto pilar é o caráter, e aqui eu quero me ater um pouco mais. Toda casa carrega uma cultura, toda casa carrega uma herança de hábitos educacionais, emocionais, espirituais. Quando nós casamos, nós levamos lá a nossa mochilinha e nós carregamos essa herança que nós compartilhamos com os nossos filhos. Isso aqui pode, hein? Isso aqui não pode. Olha, isso aqui meus pais faziam. Isso aqui nós não fazíamos, não vamos fazer.
Nós falamos isso no dia a dia, sim ou não? E eles vivem muitas vezes dentro da igreja até algumas diversidades sobre o que é obedecer, por exemplo. Por isso nós precisamos comunicar claramente o que é essa identidade, o que é essa verdade, essa crença, porque embora na casa do Joãozinho ele possa comer e nadar, e na casa do outro ele tem que comer e esperar 2 horas para fazer a digestão para depois nadar, porque são esses dilemas que os nossos filhos vivem, não é verdade? Eles não estão entendendo quais são princípios, valores fundamentais. Eles se divergem que na casa do amigo pode comer 10 doces e na minha não. Na minha ele nada, mas a mãe dele deixou, mãe. Mas a mãe dele deixou. Por que você não vai deixar? Acampamento, então, isso pipoca mais ainda. Não é verdade? Vem para o acampamento de família, mãe, mas ele está descalço. Mas você não, põe tênis. Põe que eu não quero que você machuque o pé na grama. Depois vai entrar uma farpa, eu quero ver. Mãe, não. Tá frio já, mãe, mas ele vai pular lá na piscina, mas você não. Então eles vivem, às vezes, divergências desses pensamentos e não tem claro aquilo que é fundamental. Sobre essas questões a gente negocia, mas sobre a cultura, sobre a nossa fé, nós não negociamos. Construir virtudes não é algo natural. Construir valores cristãos não é algo natural. E vai depender da nossa diligência, do nosso olhar que estrutura e do nosso amor ofertado nessas 5 linguagens. Bill Hybels, ele vai dizer, ele tem uma frase, naquele livro A Fé Começa em Casa, ele vai dizer o seguinte, que a próxima geração enfrenta um grande obstáculo à sua crença. E esse obstáculo não diz respeito ao estilo de louvor que nós adotamos, não diz respeito aos métodos pedagógicos que nós usamos nas nossas escolas dominicais, não diz respeito ao estilo de adoração ou culto que nós ofertamos dentro da igreja, porque não se trata do que está sendo feito dentro da igreja. O obstáculo à crença dos nossos filhos se trata do que falta em casa. O maior obstáculo à crença dos nossos filhos se trata daquilo que falta no nosso lar. Então, já que hoje nós não estamos no culto, nós não estamos dentro da igreja, eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Pode, pastor? Quero que você, vamos descontrair aqui um pouquinho, que você pegue o seu cônjuge aí do lado. Pode separar as cadeiras, levanta. Levanta, fica em pé, dá uma espreguiçada. Quem não tem vai fazer também. Levanta, dá uma espreguiçada, que eu tô vendo que vocês estão com sono também. Quem tem papel e caneta aí? Tem? Agora pode sentar. Quem está em dupla, papai e mamãe, quero que se junte. Quem está sozinho, sem o marido sem a mulher, vai pegar um papelzinho, uma caneta. E eu quero agora que você gaste um tempinho. E eu vou contar aqui 5 minutos. Pode ser? Não é para jogar a conversa fora. Eu quero que você converse com o seu cônjuge agora. E que você que está sem o seu cônjuge pense. A Cassiana falou. Vamos retomar? O que eu falei? Que a criança precisa de 7 necessidades básicas. Falei muito. Segurança, toque físico, amar e ser amada,
falei sobre 4 pilares: a fé, crença, identidade, propósito e caráter. Eu quero perguntar para você: você já pensou sobre isso? Você já escreveu o que precisa ser feito a respeito disso na sua casa com os seus filhos? Você já gastou 10 minutos pensando o que precisa ser feito para construir isso nos seus filhos? Então é isso que você vai fazer agora. Amor, ou se o amor não tá, pode sentar com a amiga, com o amigo. Vamos pensar o que está faltando dentro da nossa casa? Se tá com o seu filho aí, que eu tô vendo uns mais adolescentes, pergunta para ele. O que está faltando o pai e a mãe falar aí de Deus, de comunicação? Vamos 5 minutinhos? Bora, bem dinâmico, gente. Manda o sono embora aí. 5 minutinhos. O que você acha que falta no lar? O que você acha? Vocês estão conversando? Vamos dificultar aí para quem está sozinho. Quem convive com criança, sobrinho, sobrinha? O que você acha que você pode fazer à próxima geração? O que você acha que tem faltado e tem necessitado a crianças que você pode influenciar, que você pode promover, que você pode gerar? 5 minutinhos, hein? Vou contar aqui. Que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, porque só Ele tem as palavras de vida eterna para nós. O que eu preciso melhorar na minha casa? É a aceitação? Será que eu preciso aceitar os meus filhos como eles são? Amá-los, ofertar amor, elogiar, melhorar a disciplina. Conseguem refletir e pensar sobre isso? Amém? Eu tenho certeza que nesse pequeno exercício, o que eu quero encorajar você, na verdade, é ter esse tempo de unidade para falar sobre essas questões. Para falar sobre os princípios, para falar sobre aquilo que precisa ser transmitido, passado, firmado, falado, deixado, testamentado. Aquelas memórias que seus filhos vão falar assim: olha, uma coisa é fato, minha mãe
meu pai sempre falaram isso. Isso é algo que eu não posso negociar. Isso é algo que eu não posso abrir mão. Isso é algo do qual eu preciso, inclusive, passar aos meus filhos, filhos dos meus filhos. Nós precisamos ter clareza que esse afeto, esse toque, essa aceitação, essa segurança é dada no colo, com o tempo. E comunicado, visando a transmissão daquilo que nós desejamos em Cristo. Feche os seus olhos. Eu queria orar com você. Queria chamar o louvor. Quero orar com você. Eu quero gastar um tempo de oração pela nossa casa, por cada um de nós. Quando nós educamos os nossos filhos, criamos os nossos filhos, nós projetamos neles muitas de nossas dificuldades. Nós temos questões das quais nós não fomos amados, das quais nós não fomos aceitos, padrões de educação, de cultura no lar, de agressividade, modelos que nós vimos nos nossos pais, forma pelas quais nós fomos tratados verbalmente, sua coisa, seu coiso, fica quieto, vai para lá, deixa para lá, não perturba, não atrapalha. Nós temos modelos educacionais que foram enxertados em nós e nós não conseguimos abandonar. Como holofotes, nós projetamos isso nos nossos filhos e marcamos eles com feridas que foram nossas. Transmitimos padrões e modelos que tanto nos machucaram e nós acabamos projetando nos nossos filhos, porque não temos buscado em Deus a cura da qual precisamos. Transmitir esses valores de geração a geração. Para transmitir, é preciso que a gente também abandone padrões nossos educacionais, modelos nossos educacionais que não condizem com a imagem e semelhança do que Cristo é. Eu quero convidar você individualmente a abaixar sua cabeça, a começar a orar, a começar a dizer: Senhor, eu quero ser o pai, eu quero ser a mãe, segundo o teu coração. Eu quero que os meus filhos vejam Jesus na minha vida. Eu quero que os meus filhos vejam Cristo manifesto no meu casamento. Eu não sei como anda o seu casamento, ou se você é divorciado, divorciada, separada, não tem problema. Nós precisamos aprender a separar a conjugalidade da parentalidade. O nosso casamento é um modelo de casamento para os nossos filhos, mas se o nosso casamento não anda bem, ou já se foi, ele não deve interferir na nossa parentalidade, que é outra coisa, que é outro exercício. Então eu quero que você feche seus olhos e comece a orar. Ore, se entregue, comece a falar: Senhor, eu tenho feridas na minha alma causadas pela minha mãe, pelo meu pai, e eu tenho reproduzido, ou se eu não tenho reproduzido, eu tenho tanto medo de ser igual, que eu tenho sido permissivo, permissiva,
e aberto brechas das quais eu não deveria. Eu quero que você ore agora e olhe para dentro de você e fale: toda a herança, tudo aquilo que foi herdado pelo modelo educacional que você herdou, e você fale: Senhor, eu quero o seu modelo. Eu quero que os meus olhos sejam esses olhos estruturantes dos quais os meus filhos precisam para ser. Eu quero que os meus olhos sejam os olhos de Cristo. Eu quero que quando os meus filhos olhem para mim, ele veja aquilo que o Senhor vê dele. Que quando ele olhe para minha paternidade, para minha maternidade exercida dentro do lar, ele veja o futuro dele, que o Senhor reflete em mim. Que os meus olhos enxerguem nos meus filhos aquilo que o Senhor vê. Um futuro certo, cheio de esperança, de realização, de paz. Se os meus olhos são maus sobre os meus filhos, Senhor, tira os meus olhos, muda o meu olhar. Que eu não olhe para os meus filhos com dó, com pena, com raiva, achando que não vai dar nada, que não vai ser nada, que já estão perdidos. Me ensina a ver qualidade nos meus filhos. Me ensina inclusive a orar por eles, como agora eu faço. Me ajude a gastar tempo orando, clamando, pedindo, intercedendo, crendo que eu sou um canal por onde flui vida para os meus filhos, por onde os teus projetos se realizam. Senhor, cuida das minhas mãos, cuida da minha voz, cuida das minhas palavras, dos meus olhos, dos meus ouvidos, porque eu sou o arquiteto. Perdoa-me, Senhor, se eu tenho transferido para a igreja essa responsabilidade, se eu tenho transferido para a escola dominical. Me perdoa, porque eu acho que eu levo de domingo de manhã na escola dominical e o trabalho está feito. Me perdoa porque eles sabem mais da Bíblia pela professora da escolinha do que por mim. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho olhado e eu não tenho visto neles o teu propósito, porque eu não tenho gastado tempo com isso, de pensar, de orar, de buscar, de clamar. Me perdoa porque tem dia que eu tô tão cansado que eu nem olho nos olhos deles. Me perdoa porque tem dia que eu não os toco como deveria tocá-los fisicamente. Ou que eu não os beijo. Ou que os meus elogios são tão minguados, pequenos. É difícil para mim elogiar eles. Mas o Senhor os amou primeiro. O Senhor os amou primeiro e os fez por mim, pela minha vida. Através de mim eles nasceram. Me ajuda a amá-los, me ajuda a desejá-los, me ajuda a reconhecer neles os propósitos que o Senhor tem para eles. Tira do meu coração, dos meus olhos, da minha mente, as feridas que foram causadas em mim, do abandono, da orfandade, da rejeição, do desprezo.
as feridas da crítica, as feridas dos modelos quase inalcançáveis. Me faz curado como pai, me faz curada como mãe, para alcançar o coração dos meus filhos. Me ensina a dobrar os meus joelhos todos os dias e clamar para se cumprir na vida dos meus filhos os teus propósitos nesse tempo, nessa geração. Que eles sejam humanos como o Senhor os criou, de carne e sangue, a imagem e semelhança do Senhor. Alcança onde as minhas mãos não alcançam, alcança onde os meus pés não chegam. Ilumina com os teus olhos onde os meus olhos não estão, e me ensina a crer nas tuas promessas e compreender dentro da minha alma que o Senhor visita até 1000 gerações se eu cumprir os teus mandamentos, se eu for diligente no ensino e no cuidado, se eu estiver conectado com o Senhor. Amém? Eu desejo profundamente que os seus filhos tenham experiências das mais altas, das mais significativas dentro do seu lar. Se você ainda não tem um lar, há pessoas, há filhos espirituais dos quais você pode cuidar. O Senhor transformou a sua vida e você pode alcançar a vida de muitos. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala: a fé começa em casa. Em casa. Não é na igreja, não é na escola dominical. A fé começa no lar. Amém?